Esse audiobook está organizado em capítulos, que vai de 1 a 13. Desde já, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado das próximas publicações e compartilhe com todos os seus contatos. Passo número 2. Em direção à riqueza. Fé e confiança. Fé dirigida torna todo o pensamento palpitante de poder. Você pode erguer-se a alturas ilimitadas, impelido pela força ascendente de sua poderosa e nova autoconfiança. A fé é o químico-chefe da mente. Quando a fé se une ao pensamento, o subconsciente apanha imediatamente a vibração, traduzindo no seu equivalente espiritual e transmitindo-a à inteligência infinita, como no caso da oração. As emoções da fé, do amor e do sexo são as mais poderosas de todas as principais emoções positivas. Quando as três se unem, tem o efeito de colorir o pensamento de tal maneira que alcança instantaneamente o subconsciente, onde se transforma em seu equivalente espiritual, única forma que induz a reação da inteligência infinita. A fé aguarda que você a encontre. Segue-se agora uma declaração que lhe dará melhor compreensão da importância que o princípio da autossugestão assume na transformação do desejo em seu equivalente físico ou monetário. Como se sabe, a fé é um estado de espírito que pode ser induzido ou criado por afirmação ou instruções repetidas ao subconsciente através do princípio da autossugestão. Como exemplo, considere o propósito pelo qual você está presumivelmente lendo este livro. O objetivo é, naturalmente, adquirir a capacidade de transformar o intangível impulso do pensamento do desejo em seu correlato físico, o dinheiro. Seguindo as instruções dadas no capítulo da autossugestão e nos do subconsciente resumidos naquele capítulo, você poderá convencer o subconsciente de que acredita que receberá o que deseja. Isso agirá sobre o que você acredita de modo que o subconsciente o devolverá em forma de fé, seguida de planos definidos para procurar o que deseja. A fé é um estado de espírito que pode ser desenvolvido à vontade depois de dominados os 13 princípios, pois é um estado de espírito que se desenvolve voluntariamente através da aplicação e uso desses princípios. A repetição da afirmação de ordens ao subconsciente é o único método conhecido de desenvolvimento voluntário da emoção da fé. Talvez o sentido se torne mais claro através da seguinte explicação quanto à maneira dos homens se tomarem às vezes criminosos. Nas palavras de famosos criminologistas, quando o homem entra em contato pela primeira vez com o crime, tem-lhe horror. Se se mantém em contato com o crime por algum tempo, acostuma-se a ele e o aguenta. Se ficar muito tempo em contato com o crime, acaba abraçando-o e se torna influenciado por ele. Isso equivale a dizer que qualquer impulso do pensamento que se transmite repetidamente ao subconsciente é, afinal, aceito e operado pelo subconsciente, que começa a traduzir o impulso para seu equivalente físico pelo processo mais prático que pode obter. Ligado a isso, considere novamente a declaração. Todos os pensamentos emocionalizados, aos quais se deu sentimento e misturados à fé, começam imediatamente a traduzir-se em seu equivalente físico ou cópia. As emoções, ou a parte de sentimento dos pensamentos, são os fatores que dão a esses vitalidade, vida e ação. As emoções de fé, amor e sexo, quando misturadas a qualquer impulso de pensamento, dão-lhe ação maior que qualquer dessas emoções por si só. Não apenas impulsos de pensamento misturados à fé, mas os misturados com qualquer emoção positiva ou qualquer emoção negativa podem alcançar e influenciar o subconsciente. Não existe o azar. Compreender-se-á dessa declaração que o subconsciente traduzirá para o equivalente físico os impulsos de pensamento de natureza negativa ou destrutiva, com a mesma prontidão que agirá sobre os impulsos de natureza positiva ou construtiva. Isso explica o estranho fenômeno que milhões de pessoas experimentam e ao qual se referem como má sorte ou azar. Há milhões de pessoas que se creem condenadas à pobreza ou ao fracasso por alguma força estranha sobre a qual acreditam não ter controle. São os criadores da sua própria má sorte por causa dessa crença negativa que, apanhada pelo subconsciente, é traduzida para seu equivalente físico. Eis aqui um lugar apropriado para sugerir novamente que você pode beneficiar-se transmitindo ao subconsciente qualquer desejo que queira ver traduzido em seu equivalente físico ou monetário,
em um estado de expectativa ou de crença de que a transmutação terá lugar. Sua crença ou fé é o elemento que determina a ação do subconsciente. Nada pode impedi-lo de enganar o subconsciente ao dar-lhe instruções através da autossugestão, como eu enganei o subconsciente do meu filho. Para tornar o engano mais real, haja como se já estivesse de posse da coisa material que está exigindo ao se dirigir ao subconsciente. O subconsciente transformará em seu equivalente físico pelos meios mais diretos e práticos existentes qualquer ordem dada com fé ou crença de que essa ordem será executada. Certamente, muita coisa já foi dito para dar um ponto de partida do qual, através de experiência e prática, se possa adquirir a capacidade de unir a fé com qualquer ordem dada ao subconsciente. A perfeição virá pela prática. Não pode vir apenas por ler instruções. É essencial que você estimule as emoções positivas como forças dominantes da mente, desanimando e eliminando as emoções negativas. A mente dominada por emoções positivas torna-se rebúgio favorável ao estado mental conhecido como fé. A mente assim dominada pode, à vontade, dar instruções ao subconsciente que serão aceitas imediatamente e seguidas. Fé dá poder ao pensamento. Em todas as épocas, os religiosos advertiram a humanidade lutante da necessidade de ter fé em nisto, ou naquilo, em tal dogma, ou nessa ou aquela crença, mas esqueceram de explicar como ter fé. Não afirmaram que fé é um estado de espírito que pode ser induzido ou criado por afirmação ou instruções repetidas ao subconsciente através do princípio da autossugestão. Em linguagem acessível a todo o ser humano, descreveremos tudo o que se conhece sobre o princípio pelo qual a fé pode ser desenvolvida onde ainda não existe. Tenha fé em si mesmo, fé no infinito. Fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Fé é o ponto de partida de todo o acúmulo de riquezas. Fé é a base de todos os milagres e de todos os mistérios que não podem ser analisados pelas regras da ciência. Fé é o único antídoto do fracasso. Fé é o elemento, a substância química, que misturada com a oração, permite a comunicação direta com a inteligência infinita. Fé é o único instrumento através do qual a força cósmica da inteligência infinita pode ser dominada e usada pelo homem. Pensamentos que dominam sua mente. A prova é simples e fácil de demonstrar. Está envolta no princípio da autossugestão. Concentremos, pois, a atenção sobre o assunto da autossugestão, descobrindo o que é e o que é capaz de conseguir. É fato sobeadamente conhecido que se chega a acreditar o que quer que a gente repita a si mesmo, seja a afirmação verdadeira ou falsa. Se o homem repetir sempre a mentira, acaba por aceitá-la como verdade. Além disso, acreditará tratar-se da verdade. Todo homem é o que é pelos pensamentos dominantes que permite que sua mente abrigue. Pensamentos que coloca deliberadamente na mente, que estimula com simpatia e com os quais mistura uma ou mais emoções, constituem as forças motivantes que dirigem e controlam cada movimento, cada ato e cada feito seu. Pensamentos misturados com qualquer dos sentimentos emotivos são força magnética que atrai outros pensamentos similares ou com ele relacionados. O pensamento assim magnetizado de emoção pode ser comparado a uma semente que, plantada em solo fértil, germina, cresce e se multiplica muitas e muitas vezes, até que a semente original se torna em incontáveis milhões de sementes da mesma espécie. A mente humana está atraindo constantemente vibrações que se harmonizam com o que domina a mente. Qualquer pensamento, ideia, plano ou propósito que se retém na mente atrai uma multidão de parentes, acrescenta os parentes à sua própria força e cresce até se tornar o senhor dominante, motivador do indivíduo em cuja mente se abrigou. Voltemos nós agora ao ponto de partida e informemo-nos de como a semente original da ideia, do plano ou propósito, pode ser plantada na mente. A informação é facilmente transmitida. Qualquer ideia, plano ou propósito pode ser colocada na mente através da repetição do pensamento. É por isso que você deve redigir a declaração do seu principal propósito, ou objetivo mais importante, confiá-lo à memória, repeti-lo em voz audível todos os dias, até que as vibrações do som alcancem o subconsciente. Resolva destruir as influências de um ambiente infeliz e construir sua vida bem ordenada.
Fazendo um inventário das qualidades e deficiências mentais, você poderá descobrir que sua maior fraqueza é a falta de autoconfiança. Essa desvantagem pode ser superada, a timidez transformada em coragem, através do auxílio do princípio da autossugestão. A aplicação desse princípio pode ser feita por um simples arranjo dos impulsos positivos de pensamento, estabelecidos pela escrita, pela memorização e repetidos até se tornarem parte do equipamento de trabalho da faculdade subconsciente de sua mente. 5 passos para a autoconfiança. Sei que tenho a capacidade de atingir o objeto do meu propósito definido na vida, portanto, exijo de mim mesmo uma ação persistente e contínua para sua realização. Aqui e agora, prometo empreender tal ação. Compreendo que os pensamentos dominantes de minha mente reproduzir-se-ão futuramente em ação externa, física, transformando-se em realidade física. Portanto, concentrarei meus pensamentos por 30 minutos diários na tarefa de pensar que sou a pessoa que pretendo me tornar, criando, desse modo, uma imagem clara em minha mente. Sei, pelo princípio da autossugestão, que qualquer desejo que eu mantenha com persistência na mente procurará, no futuro, expressar-se através de meios práticos de atingir o objeto existente por detrás desse desejo. Portanto, devotarei 10 minutos diários para exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. Já anotei uma descrição clara do meu principal objetivo definido na vida e jamais pararei de tentar, até desenvolver autoconfiança suficiente para alcançá-lo. Compreendo perfeitamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar muito sem ter sido construída sobre verdade e justiça. Portanto, não me envolverei em transação alguma que não beneficie a todos a quem afetar. Terei êxito atraindo para mim as forças que desejo usar e a cooperação de outros. Induzirei outros a servir-me pela minha boa vontade em servi-los. Eliminarei o ódio, a inveja, o egoísmo e o cinismo, cultivando o amor pela humanidade, pois sei que uma atitude negativa para com os outros nunca me trará sucesso. Farei com que os outros acreditem em mim porque eu acredito neles e em mim mesmo. Assinarei essa fórmula, recomendar-lhe-ei a memória, repetindo-a uma vez por dia em voz alta, com fé integral de que influenciará gradualmente meus pensamentos e ações, de modo a tornar-me uma pessoa autoconfiante e bem-sucedida. Por detrás dessa fórmula, existe uma lei natural que até hoje ninguém conseguiu explicar. O nome dessa lei tem pouca importância. O que importa a respeito dela é que funciona para a glória e sucesso da humanidade, se for usada de maneira construtiva. Se, porém, usada de maneira destrutiva, destruirá com a mesma facilidade. Nessa afirmação está uma verdade muito significativa, ou seja, aqueles que fracassam e terminam a vida na pobreza, infelicidade e desespero, fazem-no por causa da aplicação negativa do princípio da autossugestão. Pode-se encontrar a causa no fato de que todos os impulsos de pensamento têm tendência a refugiar-se em seu equivalente físico. Você pode chegar ao desastre pelo pensamento. O subconsciente não distingue entre impulsos de pensamento construtivos e destrutivos. Trabalha com o material que lhe fornecemos através dos impulsos de pensamento. O subconsciente traduz em realidade o pensamento atormentado de medo, com a mesma presteza que usará em traduzir em realidade o pensamento impulsionado pela coragem ou pela fé. Assim como a eletricidade faz girar as rodas da indústria e produz serviços úteis, se usada de maneira construtiva ou mal usada, assim a lei da autossugestão leva à paz e à prosperidade, ou ao vale da amargura, do fracasso, da morte, de acordo com seu grau de compreensão e de aplicação dela. Se você encher a mente de temor, dúvida e descrença na sua capacidade de estabelecer um elo e usar as forças da inteligência infinita, a lei da autossugestão tomará tal espírito de descrença e usará-lo como padrão pelo qual o subconsciente se traduzirá em seu equivalente físico. Tal qual o vento que leva um navio para leste, outro para oeste, a lei da autossugestão irá erguê-lo ou derrubá-lo de acordo com a maneira pela qual você arrumar as velas do pensamento. A lei da autossugestão, through a qual qualquer pessoa pode ascender a altitudes de realização que surpreendam a imaginação, está bem descrita nos versos seguintes.
Se você pensa que foi derrotado, foi derrotado. Se você pensa que não ousa, não ousa. Se você gosta de ganhar, mas pensa que não pode, é quase certo não poder. Se você pensa que perderá, está perdido. Pois fora do mundo percebemos que o sucesso começa com a vontade de alguém. Tudo está no estado da mente. Se você pensa que foi sobrepujado, foi sobrepujado. É preciso que pense em altos termos para se elevar. É preciso que esteja seguro de si antes de poder ganhar um prêmio. As batalhas da vida não são sempre vencidas pelo homem mais forte ou mais rápido. Mais cedo ou tarde, o homem que vence é o homem que pensa que pode vencer. Observe as palavras grifadas e apanhará o significado profundo que o poeta teve em mente. A grande experiência do amor. Em algum lugar de sua estrutura está dormente a semente da realização, que se desperta e posta em ação, pode levá-lo a alturas que você jamais esperou atingir. Assim como o mestre da música pode fazer com que as mais belas melodias jorrem das cordas de um violino, assim você pode despertar o gênio dormente em seu cérebro e fazer com que ele o conduza para o alto, para qualquer objetivo que possa desejar alcançar. Abraham Lincoln fracassou em tudo que tentava até passar da idade de 40 anos. Era um senhor João ninguém de não importa o quê, até que uma grande experiência chegou à sua vida. Despertou o gênio dormente em seu coração e cérebro e deu ao mundo um dos seus realmente grandes homens. Essa experiência se misturou com as emoções da tristeza e do amor. Veio-lhe através de Anne Rutledge, a única mulher que amou de verdade. É fato conhecido que a emoção do amor está muito próxima ao estado de espírito conhecido como fé, pela razão de que o amor chega quase a traduzir os impulsos de pensamento em seu equivalente espiritual. Durante seu trabalho de pesquisa, o autor descobriu, da análise do trabalho e das realizações de centenas de homens de destacado valor, que houve influência do amor de uma mulher por trás de quase todos eles. Se quiser a prova do poder da fé, estude os alcances de homens e mulheres que o empregaram. Encabeçando a lista está o Nazareno. A base do cristianismo é a fé, embora muitos tenham pervertido ou interpretado errado o significado dessa grande força. O súmulo e substância dos ensinamentos e realizações de Cristo, que podem ser interpretados como milagres, foi nada mais, nada menos que a fé. Se existem fenômenos como milagres, eles só são produzidos através do estado de espírito conhecido como fé. Consideremos o poder da fé como o demonstrou um homem muito conhecido da época, o Mahatma Gandhi, da Índia. Nesse homem teve a humanidade um dos mais assombrosos exemplos das possibilidades da fé. Gandhi controlava mais poder potencial que qualquer pessoa viva em sua época, apesar do fato de não ter nenhum dos instrumentos ortodoxos de poder, como dinheiro, navios de guerra, soldados e armamentos. Gandhi não tinha dinheiro, nem lar, nem um terno como roupa, mas tinha poder. Como conseguiu esse poder? Criou-o da compreensão que tinha do princípio da fé por sua capacidade de transplantar essa fé nas mentes de 200 milhões de pessoas. Gandhi conseguiu o assombroso feito de influenciar 200 milhões de mentes para se unir e mover, em uníssono, como uma única mente. Que outra força na Terra, exceto a fé, poderia conseguir tanto? Você dá antes de ganhar. Por causa da necessidade de fé e cooperação em operar negócios e indústria, será tanto interessante quanto útil analisar um evento que fornece uma excelente compreensão do método pelo qual os industriais e homens de negócios acumulam grandes fortunas, dando antes de tentar ganhar. O evento escolhido para essa ilustração volta para o ano de 1900, quando se formava a United States Steel Corporation. Ao ler a história, guarde esses fatos fundamentais e entenderá como se converteram ideias em vastas fortunas. Se você é um dos aqueles que muitas vezes se perguntou como foram acumuladas grandes fortunas, a história da criação da United States Steel Corporation será esclarecedora. Se tiver alguma dúvida de que homens podem pensar e enriquecer, essa história servirá para dissipar a dúvida, pois você poderá ver claramente na história da US Steel a aplicação da maior parte dos princípios descritos neste livro.
A surpreendente descrição do poder de uma ideia foi dramaticamente contada por John Lowell no New York World Telegram, por cuja cortesia aqui vai reproduzida. Um belo discurso após o jantar por $1 bilhão. Quando, na noite de 12 de dezembro de 1900, uns 80 membros da nobreza financeira da nação se reuniram no salão de banquetes do University Club para prestar homenagem a um jovem vindo do Oeste, nem metade dos convivas percebeu que seria testemunha de um dos episódios mais significativos da história industrial americana. J. Edward Simmons e Charles Stewart Smith, com os corações cheios de gratidão pela generosa hospitalidade que lhes fora proporcionada por Charles M. Schwab, no decurso de recente visita a Pittsburgh, tinham organizado o jantar para apresentar o Homem do Aço, de 38 anos, à Sociedade Banqueira do Leste. O que não esperavam era que tumultuassem a reunião. Avisaram-no, em verdade, que os corações, dentro das camisas engomadas, não seriam muito receptivos à oratória. Além disso, se não quisesse aborrecer os Stillmans e Harrimans e Vanderbilts, seria melhor limitar-se a 15 ou 20 minutos de generalidades corteses e parar por ali mesmo. Mesmo John Pierpont Morgan, sentado à direita de Schwab, conforme exigia sua imperial dignidade, só pretendia honrar com sua presença a mesa de banquete por pouco tempo. E quanto à imprensa e ao público, o acontecimento todo era de tão pouca monta que nenhuma menção se fez nos jornais no dia seguinte. Os anfitriões e convidados ilustres banquetearam-se com 7 ou 8 iguarias costumeiras. Houve pouca conversa e a que houve era discreta. Poucos banqueiros e corretores conheciam Schwab, cuja carreira fluíra às margens do Monongahela, e ninguém o conhecia bem. Mas antes que a noite se escoasse, todos, e com ele, Morgan, o senhor do dinheiro, foram arrebatados, e um bebê de 2 bilhões, a United States Steel Corporation, foi concebido. Talvez seja infelicidade para a história que não se tenha gravado o discurso de Charles Schwab no jantar. É provável, contudo, que se tratasse de um discurso rústico, meio sem gramática, pois as belezas da língua nunca preocuparam Schwab. Cheio de epigramas e intercalado de espírito. Mas, a parte disso, teve força e efeito galvânicos sobre o capital avaliado em 5 bilhões, representado pelos convivas. Depois que terminou e a reunião ainda estava sob seu fascínio, embora Schwab tivesse falado durante 90 minutos, Morgan levou o orador a uma janela retirada, onde, balançando as pernas que pendiam dos assentos altos e desconfortáveis, ficaram conversando por mais 1 hora. A magnetismo da personalidade de Schwab fora solto a todo vapor, mas o que era mais importante e duradouro foi o programa imponente e bem delineado que esboçara para o engrandecimento do aço. Muitos outros tentaram interessar Morgan em formar um trust do aço nos padrões dos trusts de biscoito, arame, açúcar, borracha, uísque, óleo ou goma de mascar. John W. Gates, o jogador, recomendou-o, mas Morgan não confiava nele. Moore, Bill e Jim, corretores de Chicago, que juntaram um trust de fósforos a uma corporação de bolachas, recomendaram-no e fracassaram. Albert H. Gary, o advogado rural bonachon, quis fomentá-lo, mas não era bastante grande para impressionar. Enquanto a eloquência de Schwab não elevou J.P. Morgan aos pínacos donde pode visualizar os resultados sólidos da empresa financeira mais corajosa jamais concebida, o projeto foi encarado como um sonho delirante de loucos por dinheiro fácil. O magnetismo financeiro que começou há uma geração a atrair milhares de companhias pequenas e às vezes mal dirigidas para combinações grandes e capazes de esmagar concorrências, tomou-se operacional no mundo do aço através das maquinações desse jovem pirata dos negócios, John W. Gates. Gates já havia formado a American Steel Wire Company de uma cadeia de pequenas empresas e, juntamente com Morgan, tinha criado a Federal Steel Company. Entretanto, ao lado do gigantesco trust vertical de Andrew Carnegie, pertencente e operado por 53 sócios, as outras combinações eram ninhada. Podiam associar-se à vontade, mas o grupo todo não chegava aos pés da organização Carnegie, e Morgan sabia disso. O excêntrico velho escocês também o sabia. Das magníficas alturas do castelo de Esquibo, observava, a princípio achando divertido, depois com ressentimento, as tentativas das pequenas companhias de Morgan atrapalharem seus negócios.
Quando as tentativas se tornaram ousadas demais, o gênio de Carnegie manifestou-se pela raiva e vingança. Resolveu duplicar todas as fábricas que os rivais possuíam até então. Não estava interessado em arames, canos, argolas ou folhas. Ao contrário, contentava-se em vender o aço bruto de que essas companhias precisavam e em deixar que o moldassem da forma que quisessem. Agora, tendo Schwab como seu tenente principal e capaz, planejava encostar os inimigos à parede. Foi assim que, no discurso de Schwab, Morgan viu a resposta para o problema da sociedade. Um trust seria um pudim de ameixas, como disse um escritor, sem as ameixas. O discurso de Schwab, na noite de 12 de dezembro de 1900, trazia em si a sugestão, embora não a promessa, de que a imensa empresa Carnegie seria trazida para debaixo da tenda de Morgan. Falou do futuro do mundo para o aço, da reorganização para a eficiência, da especialização, da união de fábricas fracassadas e concentração do esforço nas propriedades florescentes, das economias no tráfego de minério, economias nos departamentos superiores e administrativos e da conquista dos mercados estrangeiros. Mais ainda, disse aos piratas entre eles onde se achavam os erros de sua habitual pirataria. O propósito deles, sugeriu ele, era criar monopólios, elevar preços e dos privilégios extrair gordos dividendos. Schwab condenou o sistema com sua maneira mais veemente. A falta de visão dessa política, disse aos ouvintes, estava no fato de que restringia o mercado numa época em que tudo gritava por expansão. Baixando o custo do aço, argumentava ele, criaria-se um mercado em constante expansão. Encontraria-se mais utilidades para o aço e boa parte do comércio mundial poderia ser conquistada. Na realidade, embora não o soubesse, Schwab era o apóstolo da moderna produção em massa. Assim, terminou o jantar no University Club. Morgan foi embora para casa para pensar nas róseas predições de Schwab. Este voltou para Pittsburgh para dirigir o comércio de aço de Wee Andrew, enquanto Gary e os outros voltaram para seus teleimpressores para se divertir antecipando o próximo passo. Não tardou muito. Morgan levou mais ou menos uma semana para digerir a iguaria de razões que Schwab colocou diante dele. Ao assegurar-se que não causaria indigestão financeira, mandou buscar Schwab e achou-o um tanto reservado. Carnegie, disse Schwab, não iria gostar de saber que seu presidente da companhia, de confiança, flertara como um imperador de Wall Street, a rua sobre a qual Carnegie resolvera nunca se aventurar. John W. Gates sugeriu então como intermediário que, se acontecesse de Schwab estar no Hotel Bellevue, na Filadélfia, poderia também lá estar J.P. Morgan. Quando Schwab chegou, entretanto, Morgan estava inconvenientemente doente em sua casa de Nova York. Diante do convite premente de Morgan, Schwab foi para Nova York, apresentando-se à porta da biblioteca do financista. Certos historiadores de economia professaram a crença de que, do começo ao fim do drama, o estágio fora arranjado por Andrew Carnegie, o jantar para Schwab e o cães do dinheiro teriam sido planejados pelo astuto escocês. A verdade é, porém, o oposto. Quando Schwab foi chamado para consumar o negócio, não sabia sequer que o pequeno patrão, como chamavam Andrew, iria ao menos ouvir a oferta de vender, especialmente a um grupo de homens aos quais Andrew encarava como pouco dotados de santidade. Mas Schwab levou consigo para a conferência, escritos de próprio punho, 6 páginas de números perfeitamente nítidos que representavam na sua mente o valor físico e capacidade de ganho de cada uma das companhias que considerava como estrela essencial no novo firmamento do metal. 4 homens ponderaram os números toda a noite. O principal, é claro, era Morgan, firme em sua crença no direito divino do dinheiro. Com ele estava seu aristocrático sócio Robert Bacon, homem culto e gentil. O terceiro era John W. Gates, que Morgan desprezava como sendo jogador e apenas usava como instrumento. O quarto era Schwab, que conhecia mais sobre os processos de fabricar o aço do que qualquer grupo de homens vivos na época. Nessa conferência não se discutiram seus números. Se dissesse que tal companhia valia tanto, então este era seu valor, e não mais. Insistia também em incluir na sociedade só as empresas que ele designava, concebera uma corporação em que não haveria duplicação, nem mesmo para satisfazer a ambição de amigos que queriam descarregar suas companhias nos ombros largos de Morgan. Quando amanheceu, Morgan levantou-se e endireitou as costas. Só ficou uma pergunta.
Acha que poderá persuadir Andrew Carnegie a vender? Indagou. Posso tentar, respondeu Schwab. Se conseguir que ele venda, encarregar-me-ei da questão, concluiu Morgan. Até ali tudo bem, mas será que Carnegie iria vender? Quanto iria pedir? Schwab pensou em 320 milhões de dólares. Como exigiria o pagamento? Em forma de ações comuns ou preferenciais? De bônus, em dinheiro? Ninguém poderia levantar sequer um terço de $1 bilhão em dinheiro. Houve uma partida de golfe em janeiro, nos campos gelados de St. Andrews, em Westchester, com Andrew todo enrolado em suéteres e Charlie conversando animadamente, como de costume, para estimulá-lo. Mas não se pronunciou uma palavra sobre negócios enquanto os dois não se sentaram no calor agradável da casa de Carnegie próxima dali. Então, com a mesma persuasão que hipnotizara 80 milionários no University Club, Schwab despejou as brilhantes promessas de aposentadoria com todo o conforto de milhões inenarráveis para satisfazer os caprichos sociais do ancião. Carnegie capitulou, escreveu um número num pedaço de papel, estendeu-o a Schwab e disse: "Está bem, venderemos por esta quantia." O número era aproximadamente 400 milhões de dólares, composto dos 320 milhões de dólares mencionados por Schwab como número básico e somando-se-lhes 80 milhões de dólares, que representavam o valor do capital aumentado nos 2 anos anteriores. Mais tarde, no convés de um transatlântico, o escocês disse tristemente a Morgan: "Quisera ter-lhe pedido 100 milhões de dólares a mais." Se os tivesse pedido, teria recebido, assegurou-lhe Morgan alegremente. Houve alvoroço, é claro. Um correspondente britânico telegrafou que o mundo do aço estrangeiro estava chocado pela gigantesca sociedade. O presidente Hadley de Vail declarou que, a não ser que os trestes fossem regulamentados, o país poderia esperar um imperador em Washington nos próximos 25 anos. Mas Kinney, o hábil manipulador de ações, começou a trabalhar, empurrando as novas ações para o público com tal vigor que todo o excesso, calculado por alguns em quase 600 milhões de dólares, foi absorvido em um relance. Assim, Carnegie teve os seus milhões, a corporação de Morgan teve 62 milhões de dólares por seu trabalho e os rapazes de Gates a Gary tiveram os seus milhões. Schwab, de 38 anos, teve sua recompensa. Foi feito presidente da nova companhia, ficando no poder até 1930. As riquezas começam dentro do homem. A história dramática do grande negócio que você acabou de ler é um exemplo perfeito do método pelo qual o desejo pode ser transformado em seu equivalente físico. Essa organização gigantesca fora criada na mente de um só homem. O plano pelo qual as fábricas de aço davam estabilidade financeira à organização fora criado na mente do mesmo homem. Sua fé, seu desejo, sua imaginação e sua persistência foram os verdadeiros ingredientes que entraram na United States Steel. As fábricas de aço e equipamento mecânico adquiridos pela companhia, depois de assegurada sua existência legal, foram incidentais, mas uma análise cuidadosa revelou o fato de que o valor estimado das propriedades adquiridas pela companhia aumentou em aproximadamente 600 milhões de dólares pela simples transação que as uniu sob uma única direção. Em outras palavras, a ideia de Charles Schwab, mais a fé com que a transmitiu à mente de JP Morgan e dos outros, foi negociada por um lucro de aproximadamente 600 milhões de dólares. Não é uma soma insignificante por uma só ideia. A United States Steel Corporation prosperou e se tornou uma das mais ricas e poderosas companhias da América, empregando milhares de pessoas, desenvolvendo novos usos para o aço, abrindo novos mercados e provando assim que os 600 milhões de dólares de lucro que a ideia de Schwab produziu foram merecidos. A riqueza começa em forma de pensamento. A quantidade só é limitada pela pessoa em cuja mente o pensamento é posto em movimento. A fé remove as limitações. Lembre-se disso quando você estiver pronto a negociar com a vida pelo preço que você exigir por ter passado por aqui. Pontos a fixar. A fé é indispensável para o sucesso. Ela é induzida e fortalecida pelas instruções dadas ao subconsciente. Eis aqui 5 passos para a autoconfiança, todos eles sem muito esforço.
você já sabe como se lançar ao desastre por pensamento ou como obter vitória e felicidade como resultado das mesmas circunstâncias. Homens como Lincoln e Gandhi nos mostram como pensamentos podem ter magnetismo, que atrai pensamentos correlatos e faz com que milhares de mentes trabalhem como uma só. É essencial dar antes de ganhar. Homens ricos tiveram de aprender isso antes que um negócio ilegal se transformasse em um negócio que trabalha com e para o público sem deixar de ser lucrativo. Tanto a pobreza quanto a riqueza são produtos da fé. Esse audiobook está organizado em capítulos, que vai de 1 a 13. Desde já, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado das próximas publicações e compartilhe com todos os seus contatos.